Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. O prof tá com saudade, ó. Beijo para cada um de vocês. Vamos lá. Hoje nós vamos começar a apostila 2 de História. Vamos lá, tá, gente? Olha, a prof vai trabalhar a unidade 7 hoje. Toda a unidade 7, tá, gente? Não vai ter jeito, não. A gente tem que dar uma apertada no passo, tá? Então, eu vou explicar boa parte dos conteúdos e vocês vão fazer os exercícios lá no final, no Mãos à Obra, tá? Então, o tempo nas diferentes culturas da unidade 7. O antigo calendário localizado no templo de Kom-Ombo, no Egito. Então, olha o tamanho do calendário deles. Que chique, né, gente? Isso era um calendário. Então, diferente do nosso, né? Ali deve ser janeiro, fevereiro. A gente não entende. Bom, vamos lá. O que nós vamos responder nessa unidade 7? De que material o calendário representado na imagem é feito? Ao observá-lo, é possível levantar hipóteses sobre como os povos do Egito Antigo organizavam o seu tempo? Se sim, cite alguma característica que você conseguiu perceber aqui nesses desenhos. Em sua opinião, para quais tipos de atividade as pessoas poderiam utilizar o calendário? Então, vamos lá. Ideias em construção. As formas de medir e prever o tempo. Para os seres humanos, medir e prever o tempo são necessidades muito antigas que foram se tornando indispensáveis ainda mais na pré-história. Isso porque esses conhecimentos eram fundamentais para a alimentação, pois ajudavam o indivíduo a saber qual era a melhor época do ano para plantar e colher os alimentos. Indicavam em que período era necessário estocá-los para suportar o frio e sinalizavam condições climáticas, como as épocas da seca ou as chuvas intensas. E isso é até hoje, tá, gente? Quem mora no sítio vai muito pelo calendário para plantar, para colher, para guardar, para vender, né? Para recomeçar o ciclo novamente. E, além disso, os povos antigos marcavam o tempo para realizar seus rituais religiosos, que era uma forma de agradecer pelas boas colheitas e pedir proteção para os fenômenos da natureza, que podiam colocar em risco a sobrevivência das comunidades. Então, por isso que nós, por exemplo, temos a festa junina, né? Que, na verdade, a festa junina, ela é uma comemoração pela boa colheita. Mas nesse período as pessoas ainda não faziam uso dos instrumentos de medidas conhecidos atualmente, como os calendários e os relógios. Como eles conseguiam medir a passagem do tempo? Então, para medir a passagem do tempo, os primeiros seres humanos observavam a natureza. Poderiam fazer isso percebendo o crescimento de uma planta, ou notando algumas épocas eram mais quentes, outras mais frias, pelo sol, pela lua, pela posição das estrelas. Na observação do céu e o contraste entre a luz do sol e a noite, nasceu a ideia de dia, assim como a descoberta das fases da lua gerou o conceito de mês. Dessa forma, por conseguirem entender melhor o tempo e prever suas mudanças, as pessoas puderam diferenciar as estações primavera, verão, outono e inverno e compreender o ciclo que chamamos de ano. Então, olha, tudo isso pelo tempo, tá, gente? Todos os conhecimentos adquiridos ao longo da história para cortar a passagem do tempo foram importantes para o surgimento de instrumentos essenciais, como os calendários e os relógios. Hoje em dia, a observação do céu e os fenômenos da natureza ainda é feita, mas atualmente essas atividades contam com o auxílio e a precisão de recursos tecnológicos, né? Como, por exemplo, os satélites artificiais que foram colocados na órbita, né, do espaço, na órbita da Terra. Os satélites, eles coletam imagens e transmitem aos cientistas, que utilizam para produzir informações meteorológicas. Essas informações são disponibilizadas para a população em diferentes meios de comunicação,
como jornais, telejornais, emissoras de rádio, aplicativos de celular. Então, aqui, ó, um satélite monitorando o furacão Florence, que atingiu, sobretudo, os Estados Unidos em 2018. Olha lá o olho do furacão lá, ó, né? Isso aqui é um furacão. E ele atingiu os Estados Unidos em 2018. Então, como estudamos os dados coletados pelos meteorologistas, por meio de satélites, são compartilhados com a população e podem ser acessados de diversas formas. Converse com um adulto da sua família e conheça quais são os recursos que se utiliza para saber, por exemplo, se irá chover durante o dia ou se fará calor durante a semana. Pergunte também se acha importante ter acesso a esse tipo de informação e como pode ajudá-lo. Registre a resposta. Então, pergunta aqui para os pais de vocês, né? Se eles têm o hábito de pesquisar como é que vai ser o tempo durante a semana. Eu tenho, gente. Eu olho toda semana pelo aplicativo do meu celular, no meu smartphone. Construindo conhecimento. Então, agora nós vamos ver os diferentes tipos de calendário. Então, a evolução dos calendários ao longo da história da humanidade acompanhou a evolução dos conhecimentos astronômicos, visto que todos os calendários se baseiam nos movimentos do Sol e da Lua para determinar as unidades de tempo, como o dia, o mês e o ano. Dos calendários usados até hoje, destacam-se os solares, que são baseados no movimento da Terra em torno do Sol, e os lunares, que são considerados os mais antigos e se baseiam no movimento da Lua e dos lunisolares, nos quais os anos estão relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol e os meses com o movimento da Lua e em torno da Terra. Os seres humanos desenvolveram diversas formas de contar e marcar a passagem do tempo. Vamos conhecer mais sobre elas? Então, o calendário e a agricultura na antiguidade. Então, a necessidade de prever a melhor época do ano para a prática da agricultura, iniciada na pré-história, estendeu-se por toda a antiguidade. No Egito Antigo, por exemplo, o calendário utilizado era o solar, composto por 365 dias, olha, igual o nosso. Ele foi criado com o objetivo de prever as cheias do rio Nilo e aproveitá-las da melhor forma possível para a fertilização das terras. O rio Nilo é o maior rio do mundo, tá, gente? Como o calor intenso durante o ano todo é uma das características da região do rio Nilo, é extremamente difícil diferenciar as 4 estações do ano. Por isso, de acordo com as alterações da água do rio, os egípcios dividiram o ano em 3 estações com duração de 4 meses cada: a inundação, a semeadura e a colheita. A estação da inundação equivale aos meses de julho a outubro do calendário gregoriano, que é o modelo de calendário utilizado pela maioria dos países atualmente, que é o nosso, tá, gente? Ela foi definida como a primeira estação do ano por causa do aparecimento da estrela Sírio, que simbolizava o ano egípcio. Os egípcios notaram que, com o aparecimento da estrela, o rio Nilo começava a encher e ficava com uma coloração avermelhada. Então, as águas do rio inundavam o conjunto de tanques e diques construídos para a utilização de água nos campos da agricultura. Então, dique, construção que serve para conter a água, evitando que os rios e lagos transbordem durante as tempestades. Nesse período, os egípcios aproveitavam para se dedicar mais às outras atividades, como lazer, artes, construções de pirâmides e templos, a manutenção da estrutura das cidades, etc. Olha a diversão deles. Que legal. Então, registro feito na tumba de Ipuí, no Egito, entre 1295 e 1213 a.C., antes do nascimento de Jesus. A cena retrata um egípcio trabalhando em seu jardim. A estação da semeadura, a gente já pode prever que é os meses que eles plantam, né? Então, vai de novembro a fevereiro do calendário gregoriano. Nesse período, a cheia do rio Nilo chegava ao fim e as terras inundadas estavam férteis para a agricultura. Os egípcios cultivavam diversos produtos, tais como papiro, para fabricar o papel, sapatos e esteiras, linho, é um tipo de tecido, utilizado para fabricar tecidos, né? Cevada para a fabricação de cerveja e trigo para a produção de pães.
Então, aqui, ó, pintura feita na tumba de Narkat, em Tebas, no Egito, entre 1410 e 1370 a.C. Nela mostra-se o plantio de grãos. Já a estação da colheita, né, de março a junho, do calendário gregoriano, durante esse período, os egípcios faziam a colheita das safras dos diversos produtos agrícolas plantados. Para reconhecerem essa estação, os antigos egípcios observavam a mudança na coloração das águas do rio Nilo, que ficavam esverdeadas. Além disso, lembre-se que os egípcios também observavam o céu, e então, assim que a estrela síria apontasse, eles concluíam que a estação da inundação estava prestes a recomeçar. Pintura na tumba de Senedjem, em Tebas, no Egito, produzida em 1295 a 1213 a.C. Na imagem, camponeses realizam a colheita do papiro. Então, olha, é um produto, né, que dava o papel para eles. Papiro era um tipo de papel onde eles escreviam. Você, o historiador, observe a imagem a seguir. Então, o calendário utilizado no Egito Antigo, localizado no tempo de Karnak, no Egito. Então, aqui era o calendário deles. Compare o calendário egípcio com um calendário utilizado em seu cotidiano e identifique uma semelhança entre eles. Então, olhe esse calendário aqui, olhe o calendário que tem lá na parede da sua casa e comente aqui uma característica entre o calendário deles com o nosso. Em sua opinião, a finalidade para a qual os egípcios antigos utilizavam o calendário ainda é importante para as sociedades atuais? Então, a utilização do calendário ainda hoje é importante? Os calendários e as religiões. Então, o marco inicial da contagem do tempo nos calendários variou entre as diferentes sociedades por diversos motivos, sendo um deles a religião. Podemos citar como exemplo 3 dos principais calendários da atualidade, que são o judaico, o gregoriano e o islâmico. O judaico é o lunisolar, ou seja, nele o tempo é medido pelas fases da lua, porém, ao mesmo tempo, algumas das datas importantes desse calendário estão relacionadas com a estação do ano em que são regidas pelo Sol. Isso faz com que o calendário judaico tenha entre 353 e 355 dias, dividido entre 12 e 13 meses. O marco inicial desse calendário é o êxodo dos judeus escravizados no Egito, que ocorreu aproximadamente em 1447 a.C. As palavras e o texto. Êxodo, palavra de origem grega que significa saída ou partida. No novo ano judaico, a tradição de consumir mel, maçã e romã. O mel e a maçã simbolizavam o desejo de se ter um ano doce, enquanto a romã simboliza mérito e virtudes para se alcançar, que se espera alcançar. Então, frutas e o mel são muito consumidos na comemoração do Ano Novo Judaico, ainda hoje. O calendário gregoriano, utilizado atualmente na maioria dos países, teve sua origem em Roma e é elaborado ao longo dos milênios. Sua história começa com o calendário romano, criado por Rômulo, primeiro rei de Roma, em 753 a.C. Iniciado no primeiro dia de março, esse calendário era lunar e composto por 304 dias, que se dividiam em 10 meses. Mais tarde, o rei Numa Pompílio, sucessor de Rômulo, acrescentou mais 2 meses ao calendário romano, sendo eles janeiro e fevereiro. Assim, o calendário romano passou a ter 12 meses. O calendário romano foi usado até por volta do ano 46 a.C., quando o imperador Júlio César propôs a alteração da contagem do tempo de acordo com as estações do ano. A partir de então, o calendário romano passou a ser chamado de calendário juliano. Olha só, né? Por causa de Júlio César. Com a alteração na contagem do tempo, o calendário juliano passou a ter 365 dias, mas manteve a divisão dos 12 meses. Além disso, por sua vez, passaram a ter 30 e 31 dias intercalados, exceto fevereiro, que é composto por 29 dias, e um ano bissexto de 30 dias. Então, vamos descobrir quem inventou os nomes do ano do calendário gregoriano ou cristão. Leia o texto e descubra como surgiram os nomes dos meses do ano. Esse texto aqui eu vou deixar para vocês lerem, vocês vão fazer a leitura.
tá, gente? Porque logo em seguida, as palavras e o texto têm os exercícios. Então, triênio, período de 3 anos. Enxertado, inserido. Então, aqui estão os exercícios que vocês vão responder após ler ali, ó, como que nasceram os nomes, né? Como que foram inventados os nomes dos meses. Então, aqui nós temos um exercício, vocês vão ler e vão responder. Aqui tem mais um. Você sabia? Os nomes dos meses de julho e agosto foram dados em homenagem a 2 imperadores romanos. Julho, em homenagem a Júlio César, em 44 a.C., e agosto, em homenagem a César Augusto, em 27 a.C. No ano 44 a.C., o Senado romano mudou o nome do mês Quinctilis, que tinha 31 dias, para Július, em homenagem ao imperador romano Júlio César. O mesmo ocorreu em 27 a.C., quando os nomes Sextilis foi mudado para Augustus, em homenagem a César Augusto, outro imperador romano. Originalmente, Sextilis tinha 30 dias, porém, devido à mudança, o Senado romano julgou que os 2 imperadores deveriam ter a mesma relevância no calendário, ou seja, julho e agosto, então, ambos têm 31 dias. Dessa forma, incluíram mais um dia nesse mês. Contudo, para que a totalidade de dias no ano não fosse alterada, o mês de februaris tinha 29 dias ou 30 dias, passou então ao ano bissexto a ter 28 dias e em ano bissexto passou a ter 28 dias e em ano bissexto 29 dias. Tá? Então, a cada 4 anos, né? O mês de fevereiro, então, tem 29 dias para compensar essa troca que eles fizeram. Em 1582, o Papa Gregório X, 11, 12, 13, Gregório XIII, substituiu nos países cristãos o calendário juliano pelo calendário gregoriano. No calendário cristão, o nascimento de Cristo é considerado o ano 1, ou seja, é o marco inicial para a contagem dos anos. Dessa forma, o ano no qual estamos equivale à quantidade de anos que sucederam ao nascimento de Cristo. Vocês perceberam, então, gente, que até agora há pouco, os anos, eles vinham decrescendo até que Cristo nasceu. Então, por isso que fala lá 44 a.C., 27 a.C. Então, quando Cristo nasceu, zerou aquele período e começou a contar do 1 para frente. Então, quando Cristo nasceu, foi o ano 1. E até hoje é contado assim. O calendário gregoriano é solar, ou seja, é baseado nos movimentos da Terra ao redor do Sol, o que leva aproximadamente 365 dias. Dessa forma, o ano possui 365 dias, exceto nos anos bissextos, que possuem 366 dias. Agora, o calendário islâmico, por sua vez, é utilizado nos países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e o Iêmen. Esse calendário é lunar, o que faz com que o ano tenha 354 dias ou 355 dias, que são divididos em 12 meses. O ano 1 do calendário islâmico é marcado pela Hégira, que corresponde à migração do profeta Maomé e de seus seguidores a Meca para Medina, ocorrida no ano de 622 no calendário gregoriano. A migração aconteceu porque Maomé passou a realizar pregações em Meca, seguindo os preceitos do islamismo, como o monoteísmo e o culto a Alá. Porém, naquela época, as ideias de Maomé não foram bem aceitas na região de Meca, e por essa razão ele precisou fugir para Medina. Devido à importância desse evento, ele passou a ser considerado o marco inicial no calendário islâmico. Por ser um calendário lunar, a data de comemoração do Ano Novo Islâmico é diferente do Novo Ano Gregoriano. Além disso, muitos muçulmanos celebram essa data com orações e meditação. Então, aqui tem um exercício para vocês lerem e responderem. Agora, faça uma ilustração que represente como é realizada essa celebração por você e sua família. Como que é o Ano Novo na sua casa?
Passa aí, como é que vocês comemoram a virada do ano? Por exemplo, esse ano aí, né, gente? Nós esperamos um ano de 2021 um pouco melhor do que esse ano de 2020, que foi marcado por essa pandemia maluca aí, né? Como que a gente vai comemorar? Em geral, é com fogos, uma ceia, né? Tem bebidas, sobremesas, né? Então, desenhem aí. A contagem do tempo pelos povos antigos da América. Então, como que foi contado aqui? As civilizações da América, né, as antigas, dominavam muitos conhecimentos referentes à passagem do tempo. Essa sabedoria foi adquirida tanto por meio da observação de mudanças ocorridas na natureza, como pelas cheias dos rios na época das secas e das chuvas, quanto por meio da produção agrícola, na qual observavam, por exemplo, o crescimento de plantas e o período do plantio e da colheita. Então, dessa forma, observando também os corpos celestes como o Sol, a Lua e as estrelas, criaram um sistema para registrar a passagem do tempo, os calendários. Para esses povos, decifrar o movimento das estrelas ajudou a perceber como o tempo perceber o tempo com mais precisão, por meio de horas e dos dias. Então, aqui é um templo maia localizado em Palenque, no México. Acredita-se que a partir desse templo eram realizadas as observações dos corpos celestes. Então, os maias, né, também foi um povo que eles começaram a observar os corpos celestes para daí colocar como que era a passagem do tempo deles. Para esses povos, o universo era considerado sagrado. Na época, os registros mais precisos sobre a movimentação das estrelas e dos planetas era feito por meio das observações e da interpretação de elementos do universo. Assim, por meio dessa análise, os povos antigos da América passaram a conhecer os movimentos do Sol e da Lua, que também eram associados a diversas divindades. Os calendários maias tinham a função de organizar as atividades produtivas e religiosas. Um desses calendários era solar, que era chamado de Rab, e que era formado por 18 meses, contendo 20 dias cada, o que totalizava um ano de 360 dias, muito parecido com o atual, né? Ao final do ano, eram acrescentados mais 5 dias, formando o período chamado de Wayeb, que é completando o total de 365 dias. Na contagem do tempo, por sua vez, os maias faziam a partir do ano zero, que correspondia, no calendário gregoriano, à data de 11 de agosto de 3114 a.C. Como que era o tempo para os povos indígenas no Brasil? Os diversos povos indígenas do Brasil desenvolveram conhecimentos a respeito do céu e passaram a utilizá-los como orientação para a contagem do tempo. Estamos falando da astronomia indígena, que desenvolveu por meio da observação do movimento do Sol e da Lua e das constelações que correspondem ao conjunto de estrelas que formam figuras imaginadas pelos seres humanos. Na astronomia indígena, a observação do Sol e da Lua, das constelações, é associadas aos fenômenos da natureza que ocorrem ao longo do ano, como períodos de chuva, de seca, calor, frio. Conheça a seguir algumas constelações indígenas relacionadas ao Tupi-Guarani, que são usadas como marco para as 4 estações. Então, a constelação de Anta do Norte. É o desenho de um bichinho, né? De acordo com a mitologia indígena, a constelação de Anta do Norte representa uma anta que caminha pela Via Láctea, que é aquela estrada de estrelas que a gente tem acima de nós aqui, tá, gente? Nós moramos embaixo da Via Láctea. Ela aparece a partir da segunda quinzena de setembro e indica a estação da primavera. Para os indígenas que vivem no norte do país, ela marca a mudança de tempo de seca para o tempo da chuva. Olha só que coincidência. Já para os indígenas do sul, sinaliza a passagem do frio para o calor. A constelação do Homem Velho. Para os indígenas, a constelação do Homem Velho representa um homem segurando um bastão. Ela aparece no céu a partir da segunda quinzena de dezembro. Para os indígenas do sul, ela equivale ao início do verão, e para os indígenas do norte, essa constelação marca o início do período de chuvas constante. Então, ó, isso aqui era para os índios o período de chuva aqui na região, ó, e que coincidência, é mesmo, né? Agora em dezembro vai chover aos cântaros.
Constelação do Cervo ou Veado. A constelação do Cervo ou Veado é mais visível para os indígenas que se encontram no sul do Brasil, onde aparece no céu a partir da segunda quinzena de março e representa o outono. Nós não temos outono, né? Para que esse grupo que vive no sul, essa constelação indica a transição do calor para o frio. Já para os indígenas do norte, indica a transição do tempo de chuva para a seca. Então, aqui para nós, quando os indígenas viessem aqui, era o período de seca. Constelação da Ema. A constelação da Ema aparece no céu a partir da segunda quinzena de junho e equivale à estação do inverno. Os indígenas do sul interpretam-na como o início do inverno e os do norte como o período da seca. Verdade, né? Junho aqui começa a estalar o chão. Segundo o conto indígena, a ema tenta devorar as estrelas que estão próximas ao seu bico. Já as manchas claras e as escuras da Via Láctea, que aparecem em seu interior, seriam a plumagem do animal. Ai, que bonitinha. Simpática, né? Como você pode ver, os povos indígenas são observadores da natureza e conhecem muito sobre o lugar onde habitam. Também desenvolvem muitos dos seus conhecimentos a relacionar as estações do ano e as fases da lua com a alteração na temperatura e no crescimento das plantas, ao observar a interferência desses fenômenos no comportamento dos animais. Conheça mais sobre a astronomia indígena a partir dos olhos do povo Guarani, MBA, que vive no Rio de Janeiro, através de uma leitura divertida que você vai aprender os nomes dados por essa cultura, algumas constelações que conhecemos, além das histórias contadas sobre o conjunto de estrelas mais vistas no céu. O site para acesso a essa leitura está disponível no portal Edros. Eu vou mandar para vocês. Você sabia? A astronomia dos povos indígenas é muito estudada por pesquisadores que buscam compreender esse conhecimento que foi constituído e é transmitido entre diversas gerações. O conhecimento a respeito do céu, que envolve características culturais desses povos e pode ser diferente para cada grupo, recebe o nome de etnoastronomia. Um dos maiores estudiosos dessa área é o físico brasileiro Germano Afonso, que é descendente do povo Guarani e aprendeu com seus pais a observar as estrelas. Então, esse é o Germano. A partir daqui, vocês vão assista o vídeo O Céu dos Índios, que conta a importância da observação feita dos céus. Legal, a partir daqui vocês vão ler, eu vou mandar esse vídeo para vocês, assim como a leitura, e a partir daqui vocês vão responder os exercícios, tá, gente? Vocês vão terminar aqui e fazer aqui, ó, o mãos à obra. Vão ler e responder todos esses exercícios, porque a prof leu para vocês todo o conteúdo, vocês não vão precisar mais ler, é só assistir a aula e daí responder aqui todos esses exercícios até a página... Exercício 7, exercício 8, tem um textinho aqui. Página 31, aqui tem o aprendi, que é uma revisão. Mais um exercício até a página 33, tá, gente? Então, até a página 33, todo mãos à obra, tá? Até a página 33. Mande os exercícios para a prof está esperando, tá? Um beijo, até amanhã que temos aula de geografia. Até mais, tchau!